Você ainda tem dúvidas sobre o que significa one shot, aventura ou campanha de RPG, como classificar cada uma delas, o que significa? Então esse vídeo aqui é especialmente para você. Fala galera, eu sou o Theory e vim trazer para você dados críticos sobre RPG. Nesse vídeo aqui, como eu disse anteriormente, eu vou explicar para você a diferença entre esses termos aqui, entre one shot, aventura e campanha, que muita gente que está começando, ou até mesmo pessoas que já jogam RPG há um tempo, ficam em dúvida na hora de classificar cada um delas e quando aplicar esses termos, né? Talvez alguém tá te chamando para jogar um one shot ou uma aventura e você não sabe quanto tempo isso vai durar, então vamos aprender isso aqui agora. Eu anotei algumas informações aqui para ir guiando a gente nessa conversa breve aqui. Então são 3 termos e a aventura é o que, e o one shot e campanha são como, são as maneiras, tá? Como assim? A aventura, vamos começar por ela, que é o mais comum, que todo mundo já está acostumado aí por outras mídias, né? Então a gente já conhece elas de filmes, de seriados, de livros, né? Então a aventura é uma sequência de eventos que vão formando uma história aí, e que é o que acontece quando a gente joga RPG. Quando você narra e você vive o RPG ali, aquela aventura, o próprio nome já diz, você está vivendo uma aventura. É aquilo que surge na mesa como resultado daquilo que o mestre ou a mestra descreve e do que os jogadores fazem. E ele pode ser ou proposto pelo mestre ou pela mestra, ou ele surgir naturalmente, emergir das ações dos personagens ali no jogo, ou pode ser uma mescla dos dois, tá? Então a aventura é o que, tá? E esses dois aqui são o modo como a gente vai viver essa aventura. Aqui tem esse barra como, eu já explico isso aqui depois, tá? Mas basicamente, one shot é uma aventura que se joga, como o próprio nome já diz aqui no inglês, em um tiro, um lance, ou seja, é algo que você joga em uma vez só. No RPG tem um termo que se costuma usar que é uma sessão. Uma sessão é um tempo de jogo. É uma tarde ali que você passa com seus amigos, é 1 hora, 2 horas, pode ser uma sessão de 3 horas, não tem um tempo definido, isso vai depender do grupo. Mas geralmente quando uma aventura ela começa e termina em uma sessão só, a gente chama isso de one shot do inglês, tá? Como eu disse aqui, o tempo da sessão pode variar, e esse termo também é encontrado em outras mídias, né? Por exemplo, no mangá. Um one shot é um mangá ali que você lê de uma vez só, como o próprio nome já sugere. Aqui no Dados Críticos, o one shot é um nome para uma série de vídeos para ensinar você a jogar RPG de mesa, ensinar você a jogar vários sistemas, né, com vídeos rápidos e que são de uma vez assim, como o próprio nome sugere. Então, se você tiver interesse em aprender mais sobre RPG de mesa, procure aqui pelos vídeos do one shot no Dados Críticos. E aí, antes da gente explicar o que é uma campanha, vale explicar aqui que algumas pessoas usam o termo aventura para se referir a algumas aventuras que se jogam em mais de uma sessão de jogo. Então não é incomum, você vai achar várias vezes as pessoas falando: eu joguei uma aventura e essa aventura teve 3, 4 sessões. Mas assim, esse número assim não é algo fixo. Às vezes a pessoa pode falar que jogou uma aventura de 100 sessões. Então não tem como a gente dizer e falar assim, o número é esse ou é aquele, tá? Cada pessoa chama aí de uma forma, mas o termo campanha vem exatamente para poder designar isso, porque campanha geralmente é um conjunto de aventuras, uma sequência de várias aventuras ou uma aventura dessas muito grande, que você tem a pretensão de que ela vai durar bastante tempo. Quando eu vou explicar isso para as pessoas, eu gosto de explicar que a sessão de jogo é como se fosse um episódio de uma série. A aventura, ela seria como se fosse uma temporada da série. E a campanha é como se fosse a série inteira, com todas as suas diferentes temporadas. Então, uma one shot seria aqueles episódios de série que ele começa ali e termina ali mesmo. Uma aventura seria uma temporada inteira, é uma história que vai ter vários episódios. Uma campanha seria toda a série, considerando tudo aquilo desde o começo até o final. Só que como a campanha comporta geralmente uma aventura inteira, né? E muitas vezes isso que acaba confundindo muita gente. Se uma aventura é uma campanha, se uma campanha não é uma aventura, mas eu acredito que agora ficou bem explicadinho, dá pra você entender, né? E aí como um bônus eu quis trazer aqui pra vocês os pontos fortes e fracos de se jogar uma one shot e de se jogar uma campanha, ok? Então vamos lá. Em relação ao one shot, né? Os pontos fortes dela é que ela é algo rápido e sem compromisso. Você marca ali uma sessão naquela tarde, por exemplo, e joga ali. Ela começa, acabou ali também. Ela é ótima para conhecer e testar sistemas novos, por ser algo mais rápido. E funciona muito bem em eventos. Então, geralmente em eventos, quando tem mesa ali aberta, você chega, se inscreve e vai ser um one shot. Você chega lá, joga, experimenta ali, tem uma sensação com o mestre ou com a mestra diferente, ou com um sistema que você nunca viu, testa ele, joga com pessoas que você nunca conheceu e pronto, acabou. Os pontos fracos é que geralmente não dá muito para focar no desenvolvimento do personagem, pela falta de tempo mesmo. Então, você não tá tão ligado com aquele personagem assim, porque você acabou de conhecer ele também. E muitas vezes a aventura também na one shot ela pode parecer acelerada devido ao tempo, né? Então tá acabando ali o tempo da sessão, do evento talvez, e pode parecer que aquilo tá correndo mais rápido do que deveria. E por isso também ela funciona melhor com enredos mais simples e diretos. Muitas vezes isso aqui vai acontecer quando o enredo não é tão direto assim, ou quando os jogadores divagam muito na aventura, né? Então a one shot ela funciona mais com enredos, histórias mais simples, focadas, né? Então faça isso, missões simples, faça aquilo, resgate não sei quem.
Já em relação à campanha, nos pontos fortes de uma campanha é que a gente pode conhecer a profundidade daquele sistema. Várias situações diferentes vão acontecer na campanha porque ela demora bastante tempo para ser encerrada, né? Então você pode ser exposto ali a diferentes ocasiões e situações que aquele sistema prevê nas regras e testar essas diferentes regras. A campanha também permite uma maior possibilidade de você desenvolver os seus personagens, simplesmente pela questão de tempo, né? E também você tem um maior tempo para ver as consequências das suas ações no mundo. Então talvez algo que você fez lá na primeira sessão volte e apareça lá em uma sessão futura. E isso é muito interessante, você ver que aquilo que você faz no jogo realmente influencia no mundo. E é uma das partes incríveis do RPG, porque você está totalmente livre, né? Você pode fazer basicamente o que você quiser. A campanha também ela permite uma maior possibilidade de ligação dos jogadores e dos personagens. Então você passa a conhecer mais as pessoas que estão jogando com você e também os personagens dessas pessoas. Eu coloquei aqui possibilidade porque isso depende muito de quem está jogando, né? Talvez a pessoa não quer desenvolver o personagem, não quer abrir a história dele, ou talvez uma pessoa que está ali para jogar e ponto, não quer se abrir tanto para conhecer os outros ali que estão jogando com ela. Mas essa possibilidade existe, né? E ela é interessante quando é explorada. No entanto, existem alguns pontos fracos, na minha opinião, lógico aqui, que as campanhas elas exigem um compromisso maior do grupo como um todo. Principalmente chegando aí vida adulta, tem trabalho, tem compromissos com a família e tal. Então, marcar um tempo para RPG em campanhas muito longas, às vezes, fica um pouco mais difícil. Por isso que as pessoas tendem a preferir hoje em dia muito mais one-shots ou aventuras mais curtas, né? Mas quando isso é possível, é muito bacana. Outra coisa é que com o tempo algumas pessoas podem acabar cansando, né? Eu coloquei entre aspas aqui, do sistema e do cenário. Não significa que a pessoa vai falar, não quero saber disso nunca mais. Mas talvez ela queira variar um pouco daquele sistema que ela está jogando sempre, ou daquele cenário, daquele estilo de jogo. Então, seria interessante de vez em quando dar uma intercalada nas suas campanhas, caso você perceba isso, com algumas one-shots ou pequenas aventuras. Talvez fazer uma rotação ali, pedir para outra pessoa narrar. Isso é muito bacana também. Outra coisa é que a campanha ela exige um gerenciamento e manejo de informações muito maior por parte do mestre e dos jogadores. Talvez saber o nome de um lugar ou de um NPC, de algo que aconteceu lá atrás, e até mesmo para ligar essas coisas, né, para ficar coeso. Então, isso não necessariamente é um ponto fraco aqui, né? Eu coloquei aqui em pontos fracos, mas porque é necessário uma atenção maior para isso. Na one shot aqui você não precisa nem ligar para tanto essas coisas, porque geralmente não vai aparecer, né? E aí eu queria saber de você se você concorda com esses pontos que eu coloquei aqui, se você discorda, se você teria outros pontos para acrescentar. O campo aqui embaixo dos comentários está para você contribuir com a gente. E espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer esses termos e entender melhor cada um deles, né? E entrar de cabeça no mundo do RPG. E se você quiser aprender mais sobre RPG de mesa, se inscreve aqui no canal e cola comigo aqui no Dados Críticos, que eu faço vídeo para mestres e jogadores, tentando ajudar todo mundo a entrar nesse mundo maravilhoso do RPG de mesa. Aqui na descrição tem a nossa árvore de links com o nosso Discord, onde você pode trocar uma ideia com a gente. Eu também faço lives lá na Twitch, o link também tá na árvore de links. E lá a gente joga vários outros jogos e RPG de mesa também. Vou deixar outros 2 vídeos aqui na tela para você assistir caso você tenha interesse. E até o próximo vídeo aqui do Dados Críticos.